Se eu tiver que resumir nossa conversa aqui em uma frase, não existe saída política, não existe voto, não existe saída política em estado de exceção. Isso já foi demonstrado há mais de 70 anos por uma disciplina chamada Public Choice Theory. Beleza? O Public Choice demonstra que em um estado de exceção só existem duas alternativas. Você voltar com pé ou com arma. Você vai pegar a arma lá, se organizar e fazer uma guerra, que você provavelmente vai morrer matando gente. Ou você pode, sem violência nenhuma, simplesmente pegar o seu dinheirinho e parar de colaborar com aquilo, certo? Qual é o mais fácil? É o macaco que o Olavo mudar falava, de né? Você não vai lutar contra o sistema, você vai simplesmente fingir que ele não existe. É mais fácil para o macaco mudar de árvore ou mudar a árvore de lugar. Eu não estou dizendo que você tem que mudar do Brasil. Se ninguém souber que você tem Bitcoin fora do seu círculo de relacionamento, você vai estar blindado contra a destruição financeira do país. Quem tem Bitcoin hoje na Argentina, na Venezuela, em Cuba, vive como rei. Você pode querer sair daqui por outros motivos, não pela destruição financeira do país. Inclusive, a destruição financeira do país, se você tiver renda em moeda forte, você vai viver muito melhor, ainda com o país destruído, não é isso? Então é bom ter dólar também, Bitcoin e dólar. Mas você pode trocar o Bitcoin por dólar sintético a qualquer momento. Isso, a inflação do dólar... Tendo Bitcoin, você potencialmente tem dólar ao mesmo tempo. A inflação do dólar tem sido maior do que a do real nos últimos anos. E você não sente isso. A inflação que eu tô falando é o aumento da base monetária. Tem criado mais dólares do que... Inclusive o dólar tá deixando de ser reserva mundial, porque eles não estão honrando nem depósito de países, como eles expropriaram ilegalmente, sem decisão nenhuma legal, o patrimônio dos russos e do governo russo nos Estados Unidos. Você acha que os países vão confiar em deixar dólar nos Estados Unidos agora? Complicado. Se a Rússia, que tem 5 mil bombas atômicas, a conta bancária dela não vale nada, você tem quantas bombas atômicas? Vai valer seu depósito lá? É isso. Você acha que esses ditadores, esses caras desses países aí, para dizer que eu posso ser o próximo, eles podem inventar que o Brasil está destruindo a Amazônia e de expropriar o patrimônio dos brasileiros, não é isso? De qualquer um que faça parte do governo brasileiro. Então, o dólar hoje ainda tem força por causa do efeito rede, da teoria do milkshake. Quem quiser pesquisar, o milkshake theory. Porque mesmo os Estados Unidos não demandando mais dólares, o resto do mundo continua demandando dólares, porque o comércio exterior, a dívida externa de vários países são em dólar. Mas é uma questão de tempo. Vai ser a última moeda fiduciária a acabar? Eu acredito que em nosso tempo de vida o dólar não vai ser mais relevante. A única chance do dólar sobreviver a nosso tempo de vida, de nossa geração, é eles expropriarem todos os bitcoins em custódia lá, institucional, e lastrearem dólar em bitcoin. Eles não podem ter uma meia vida de mais uma ou duas gerações, não é isso? Quantos por Como cento, eles fizeram com ouro. Quantos por cento tu acredita que a pessoa tem que comprar de Bitcoin? Porque eu recebo meu salário em real. O que eu faço? Eu preciso viver na sociedade que usa real. Depende. O ideal depende de sua necessidade. Eu não sei se você tem filho, do seu objetivo, de quando é que você quer ser dinheiro. Existem pessoas que o ideal é 300% em Bitcoin. Você se endividar e comprar muito mais Bitcoin do que você tem. Vamos dizer que um cara que tem uma renda crescente, que tem uma perspectiva de aumentar a renda 10 vezes e vive na casa dos pais. Um cara desse, vale a pena ele se endividar para comprar Bitcoin. Se ele conseguir dívida barata, é maravilhoso, não é isso? Se ele conseguir financiar o imóvel dos pais a um preço baratíssimo, que vai economizar imposto de morte, economizar com um advogado, economizar com uma sede de briga e tudo mais. Maravilhoso, é ruim pro cara obter dinheiro a 10% ao ano, que se consegue financiamento imobiliário a 10% ao ano, metade da inflação real do real para comprar Bitcoin, ele pode valer a pena para ele alavancar muito mais do que o patrimônio que ele tem, não é isso? E tem pessoas que não vale a pena alavancar. Vamos dizer que você seja independente financeiramente. Independência financeira normalmente é definida por 300 vezes você ter em investimentos líquidos 300 vezes o valor do seu consumo mensal. Isso não vale mais porque não existe mais yield, não existe mais investimento. Mas vamos dizer que você fosse independente financeiramente, que você já tem mais dinheiro na vida do que você vai precisar. Nesse caso, você não precisa ganhar riqueza, você tem que ter estabilidade, se proteger, fazer hedge, não é isso? Num caso desse, seria razoável você ter um terço, um quarto de sintético de dólar, de sintético de ouro, ter alguma coisa em ouro físico, em dólar físico. Você pode ter arte, por exemplo. A arte é uma coisa que sempre performou. A questão é que a única coisa que nunca performou com a população diminuindo são imóveis. A única coisa que nunca performou com o Estado colapsando, com a erosão fiscal, são imóveis. E o Brasil continua concentrando a maioria dos seus investimentos em imóveis. A população do Brasil sextuplicou durante todos os séculos, durante 6 séculos, durante 5 séculos. É por isso que os imóveis sempre valorizaram. A população do Brasil nos próximos 20, 30, 40 anos vai diminuir ou vai aumentar? Diminuir. Tem mais gente com minha idade do que com 4 anos, do que com 0 anos. Nesse ano na Bahia nasceu menos gente desde que eu nasci. Não é proporcional não, em números absolutos, não é isso? A população do Brasil vai começar a diminuir essa década. Daqui a 10 anos vai ter muito mais idoso do que criança. Daqui a 20, 30 anos vai ter, talvez, entre 5 e 10 vezes mais idoso do que criança. Então essa loucura imobiliária de ficar construindo prédio, vai ficar tudo vazio daqui a um tempo. A tendência, inclusive, é a população de Salvador já diminuiu, a população da maioria das cidades, esse novo censo, já diminuiu, da maioria das capitais do Nordeste, alguns diminuiu mais do que 14%, a população de Salvador diminuiu quase 10% do último censo para esse. A tendência, inclusive, é a interiorização. Com a internet, o bico, o negócio de telepresencial e tal, a gente poderia ter feito isso aqui, inclusive fisicamente, o cara me vendo, não é isso de minha casa, com várias câmeras e tal, não é isso? A tendência é teletrabalho, o cara poder morar onde ele quiser, não é isso ou não? E você acha que essa diminuição de população tem a ver com a degradação
moral, ética? Com certeza. As mulheres não precisam mais de homem como protetor e provedor. Hoje o protetor e provedor da mulher é o Estado. É ele que vai prender o marido se ele der um grito ou um tapa nela, ou mesmo que ele não faça isso, ela vai fazer uma acusação falsa. Como tem lá, Lei Mariana Ferrer, que fez uma falsa acusação e não foi presa, não é isso? O Estado é o macho dela, com certeza. Ela fez uma acusação falsa e ganhou uma lei com o nome dela. Exatamente. Pronto. É maravilhoso. Apoiada por Bolsonaro. Mas eu quero saber... Eu não sou esse cara que tem essa grana toda aí, não sou independente. Eu ganho o meu salário. O que eu faço? Eu pego empréstimo no banco para comprar Bitcoin? É isso? Se você tiver a possibilidade de comprar um empréstimo com juro subsidiado de BNDES ou um investimento, como eu falei, por exemplo, o exemplo que eu dei seria uma possibilidade de planejamento tributário. Se os filhos comprarem os imóveis dos pais, você já não vai ter que pagar o imposto de morte, você não tem que pagar advogado e não tem briga na hora de morrer, não é isso? Você não está apenas pegando o juro da maneira mais barata que existe para uma pessoa que não tem amizade com o governo, como você está fazendo uma série de economias, de briga, de tudo mais, não é isso ou não? Ou não? E se eu só pegar uma parte do meu salário e comprar todo mês? Ótimo, é uma estratégia. Inclusive a estratégia, tem várias estratégias que a gente comenta no livro que sempre ganharam em dólar e Bitcoin. Uma estratégia que sempre ganhou em dólar e Bitcoin é você respeitar o mais múltiplo. A média dos últimos 200 dias. Se essa média estiver abaixo de 1, você compra. Se essa média estiver acima de 2, você vende. Se você fizer isso sistematicamente na faixa de isenção, até hoje você sempre ganhou em dólar e Bitcoin. A questão é que você vai comprar quando todo mundo tá vendendo, quando tá caindo, e você vai vender quando todo mundo tá comprando, tá dizendo que vai pra mula, vai pra lua. A questão é que na vida, no relacionamento, criando filho, qualquer coisa na sua vida, se você deixar a emoção tomar conta, acontece o que com você? Seguir a manada, né? Não é isso? É difícil. Se você tiver critérios objetivos e seguir esse critério, provavelmente você ganha. A questão é que você vai ter sangue frio para isso, você tem convicção de ir contra a maioria vai pro céu e pro inferno. Não é isso ou não? Isso não é só nas finanças. Se você só fizer. Se você tiver filho e você faz só o que você tem vontade com o guri, você tem vontade de disciplinar o guri ou deixar ele comer o que ele quiser, só brincar e ver ele dar risada, não é isso? Só quero momentos bons, deixa ele fazer o que ele quiser. Exatamente, com mulher, com tudo, não é isso? Você vai se lascar, não é isso? Mas quantos % de real eu mantenho pra viver a minha vida normal? É melhor, tipo, abusar mesmo? Eu vou fazer um teorema aqui. Eu vou fazer um teorema que eu já fiz várias vezes, Petri, beleza. Você pagaria pra ser sodomizado? Não. Tem gente que paga pra ser sodomizado? Tem. Sim. Pronto. Então, a gente voltando àquele principal artigo de todas as ciências sociais, que é o problema do uso do conhecimento humano de Hayek. Você não sabe o valor das coisas pra você daqui a um mês, não é isso? Imagine pra outra pessoa, que é outra pessoa que não é você, não é isso? Eu não sei suas prioridades. Não sei. Eu não sei suas necessidades financeiras, suas obrigações, a possibilidade que você tem de ter um problema, não é isso? Sim. Por exemplo, esse ano o real bateu o dólar, não é isso? Você está disposto a aceitar? Tem que ver sua aversão a risco. Eu não sei sua aversão a risco. Eu não sei. O percentual de Bitcoin pode ser de 1% ou pode ser de 300%. O único percentual que é totalmente racional de Bitcoin é 0%. Porque se ele der certo, a pessoa vai ser eliminada financeiramente, não é isso ou não? Entendi. Depende. Uma pessoa que tem garantida a sobrevivência dela e tem perspectiva de multiplicar o patrimônio no futuro, ele pode alavancar racionalmente. Um cara que consegue dinheiro de graça, emprestado de graça, vale a pena alavancar para ele? Claro que vale, não é isso ou não? Tem que ver quais são as suas possibilidades, qual o custo de capital para você, quais são suas prioridades. Você quer gastar esse dinheiro quando? Daqui a uma semana, daqui a um mês, daqui a 20 anos? Você quer esse dinheiro para não vender nunca? Meus bitcoins eu só quero vender por terra soberana. Ou eu tenho os 3 bitcoins do carro, eu quero vender. Minha próxima alta, eu quero comprar o veleiro e tal, para inclusive ganhar mobilidade, não é isso? Agora a maioria dos meus bitcoins eu não quero vender nunca, quero viver de alavancagem. Você já sabe velejar, não? Já tem alguma experiência? Fiz a RAIS, fiz mestre, fiz algumas regatas, fiz curso de vela, tô devagarzinho. Cacete. Capitão ainda não. Capitão amador ainda não. E tu começou a comprar Bitcoin em 2015. Inclusive você fazia um negócio que é quase como se fosse uma arbitragem de ir para Portugal. É porque... Como é que é esse esquema? Nos países que existe controle de capitais, existe um spread. Por exemplo, na Argentina, agora na Nigéria, o Bitcoin tá $300 mil, $200 mil, um negócio assim, não é isso? Por quê? Porque é proibido você tirar do país. Existe um dólar blue, não é isso? Na Argentina é fácil você tirar pesos de lá. Na hora que você vai tirar o peso de lá, o governo vai dizer que seu peso vale metade do valor real, não é isso? Então as pessoas não vão querer fazer remessa. Então o Bitcoin lá vai ter um spread. O Brasil tinha controle de capitais maiores no passado. E a tendência é que volte a ter, né? Não agora, porque na hora que o Bonobo saiu, vai ter, como é que chama? Vai ter uma gordura pra queimar aí. Tem gordura nas estatais, tem caixa. Mas vai ter uma hora que, na hora que a reserva em dólar acabar, o pessoal não vai deixar o pessoal tirar dólar aqui à vontade. Vai voltar. Inclusive a tendência é voltar a ter spread de Bitcoin no Brasil. Quando eu comecei no Bitcoin, existia um spread que variava entre 12% e 20 e poucos %. O Bitcoin... Em real, aquele Bitcoin que você bota no Google chegou a 60 mil em 2017, mas aqui no Brasil chegou a ser negociado a 80 mil em algumas corretoras. Então vale a pena você levar legalmente, você chegar na corretora, comprar dólar, comprar euro, viajar, depositar esse dinheiro, comprar Bitcoin e mandar de volta. Isso valia a pena financeiramente. Então como é que você fazia? Você saía lá de Salvador, comprava uma passagem para Portugal? Isso.
Levava dinheiro, levava euro. Isso, ia lá na Receita Federal, declarava que hoje em dia é só pela internet, antigamente você podia declarar fisicamente. Você, olha, eu estou levando dinheiro para comprar Bitcoin. Você escrevia no papel, levava o dinheiro, chegava dentro do aeroporto, lá depositava no banco, entrava na internet, comprava Bitcoin, mandava para cá, vendia, realizava 20% de lucro isso. Então você saía, sei lá, com... Sei lá, em 12 horas, em 24 horas. Você ia lá com 50 mil euros, você voltava com 10 mil euros a mais. É porque o lucro é em real. Não entendeu o que eu tô dizendo? Você vai pegar real aqui, comprar euro, comprar o Bitcoin lá, mandar e vender aqui. O lucro tava em transformar em real. Você vai ter 20% mais real, não 20% mais euro, não é isso? E você fazia isso quantas vezes por mês, assim? Eu fiz isso poucas vezes, mas quando eu ia na Europa, pelo menos pagava a viagem, não é isso ou não? Não valia a pena, não. Eu conheço gente que aposentou com isso. O cara morava na Europa e começou a ter negócio de remessa online, né? Que foi... Várias dessas empresas, startups, inclusive várias foram proibidas. Multiplicava dinheiro, então. O cara recebia a remessa da galera pra comprar Bitcoin e mandar de volta. Tinha vários esquemas. Muitas pessoas aposentaram morando na Europa, né? Mas é porque o Bitcoin... Eu sou burro, tá? É difícil pra mim entender. Então, é porque no Brasil o Bitcoin tava mais caro? Era difícil fazer uma remessa daqui. Era caro fazer uma remessa. Hoje em dia você consegue fazer uma remessa na XP, como é o nome? Avenue. Até o esquema mais barato que existe é de um cara do Zero Bank, lá de Carnu. Existe hoje em dia esquema que seu dinheiro cai na Kraken em 12 horas, você não paga nem 0,25. Só que antigamente não existia essas maneiras baratas de fazer remessa. Você não conseguia tirar dinheiro rápido e barato do Brasil. Então, se o Bitcoin aqui... O Bitcoin não é minerado no Brasil, o Bitcoin tem que ser importado, certo? Se existe dificuldade de você tirar dinheiro daqui e tem facilidade de entrar, a diferença do spread vai aparecer. Inclusive existe o dólar Bitcoin. A diferença do câmbio oficial e do câmbio do Bitcoin nas corretoras é a demonstração de quão livre é um país de controle de capitais. O quão fácil é tirar ou botar dólar daquele país, não é isso? Na hora que começa a dividir é porque o governo está fazendo controle de capital, tem o dólar blue, não é isso? Que o governo diz que o dólar é X e na verdade é 3 vezes X, não é isso ou não? Isso vai ser demonstrado na cotação do Bitcoin. Até 2016, 2017, a diferença era absurda. Era de 15% e 20%. Porque era difícil, inclusive, fazer remessa e mais difícil ainda, você conseguir no exterior, pegar aquele dinheiro que estava na conta, colocar numa corretora, comprar Bitcoin e fazer a remessa de volta. Rapaz, o Bitcoin, como você perguntou, por que o Bitcoin varia tanto de preço? Porque a maioria das pessoas não entendem e a infraestrutura do Bitcoin ainda é mato. É como você está comprando um lote num lugar que vai ser uma cidade, mas que hoje em dia ainda é mato. As pessoas não compreendem que aquilo vai ser uma cidade, que tem pessoas construindo infraestrutura, né, esse esgoto, luz. Isso tudo tá chegando ainda, né? E com quantos mil reais tu conseguiu fazer nessa de ficar viajando pra lá? Não lembro. Era o dinheiro que pagava a viagem. Então tu ia pra Europa de graça. Milionário. É como se fosse fazer o passeio da Europa de graça, isso. No Brasil, você consegue vender legalmente até 35 mil reais por mês de Bitcoin pro CPF. Se você tiver 4 CPF dentro de casa, você, seu pai e sua mãe, pô, bicho, você puder vender 35 mil por mês por cada CPF, que padrão de vida é esse? 4, velho? Você consegue 140 mil por mês gastar? Se você quiser morar na casa do Didi, 18 milhões, né, velho? Você tem ascendência portuguesa, né? Tenho. Família, essas coisas assim. Eu não tenho mais parentes em Portugal, mas o pai de meu pai nasceu na vila mais antiga de Portugal, em Ponte de Lima. Então você tem a dupla cidadania, né? Pra você era tranquilo ir pra lá? Mas é que o Brasil tem... O Brasil, brasileiro nunca teve problema pra ir pra Portugal, não, né? Não precisa de visto, né? Inclusive, português pode ser que servidor público aqui com o negócio da amizade, não é isso? É mesmo? É só ir, só ter passaporte. Não todos os cargos públicos, mas eu acho que a maioria dos cargos públicos tem uma legislação. Inclusive, se você quiser viajar para Portugal, tem até acordo sanitário que você pega um papel no SUS e vai lá ser atendido, inclusive, na rede pública deles. Países irmãos. São países irmãos, bicho. Manda mais uma pergunta aí. Opa, pera aí. Deixa eu só achar aqui. A próxima é do Dudu Biladeiro. Putz. Boa tarde, Petrola. Boa tarde, Tiagola. Boa tarde, Caiola. E boa tarde, 38. Renato, minha questão é a seguinte: você acredita que no nosso tempo de vida a gente ainda vai ver o colapso total do Estado e uma supremacia do Bitcoin e da criptografia? E outra pergunta que eu tenho é, Renato, você sempre usa base de argumento, eu diria religioso, assim, bíblico, no que você fala? Eu só queria honestamente perguntar como você, a sua cosmovisão de questão de Deus, espiritualidade, esse tipo de coisa. De todo modo, Deus te abençoe e continue o seu trabalho incrível, Renato. Boa sorte. Amém, muito obrigado. Tudo que eu tô falando aqui, todas as afirmações de fato que eu faço aqui independem da crença de Deus. Tanto é que a maioria dos bitcoins, eles são céticos em relação a tudo isso que eu tô falando aqui. Eu deixo isso bem claro, não é isso que é a minha opinião pessoal. Tudo que eu falo aqui sobre stock to flow, sobre lei de Gresham, sobre o teorema tudo que eu tô falando aqui de economia independe da crença de Deus, não é isso? Isso são fatos da realidade. É fato da realidade que a maioria das pessoas, elas querem ser escravos pela própria natureza e você hoje tem a opção de não ser escravo. É fato da natureza que o Bitcoin é a possibilidade inexorável de você
ser imune a controle de capitais e expropriações e diluição do monopólio da moeda, não é isso? Tudo que eu falo aqui sobre o Bitcoin é especificamente constatação da realidade. Você não precisa acreditar em Deus para nada disso. As afirmações morais que eu faço de dever ser, não é isso? Não é o do que é o do dever ser, é que vem a minha interpretação do que eu acho certo e o porquê, não é isso? É a guilhotina de Rumi, não é isso? Um dever ser não pode gerar um ser e um ser não pode gerar um dever ser, não é isso? São lógicas diferentes, o que é e o que deveria ser, não é isso? A lógica prescritiva é a lógica normativa, não é isso? A pergunta dele, as coisas são coisas separadas. Você pode muito bem reconhecer todas as propriedades e a superioridade moral sem acreditar em Deus, apenas acreditando que você não quer se envolver com uma organização violenta que inicia violência, não é isso? Contra pessoas inocentes. Vai mais uma aí? Petri, você acredita em Deus? Sim. Uma pessoa que não acredita em Deus, ele poderia, por exemplo, se negar a financiar um brega pedófilo, não é isso? Um puteiro pedófilo, não é isso ou não? Se negar a financiar? Dizer, não, mas eu não gostaria de financiar um brega pedófilo e tal, isso tá fora da minha ética, não é isso ou não? Sim, mesmo sem Deus, né? Isso, Sim. mesmo sem Deus, a maioria dos ateus, eles iam se recusar a emprestar Sim. dinheiro para um brega pedófilo, não é isso ou não? Aham. Hein? Sim. Inclusive, a gente estava falando no carro, vindo para cá, se você chegasse para uma garota de programa de 30, 40 anos atrás e propusesse a ela o que a maioria dessas meninas hoje fazem de lesbianismo, zoofilia e tudo mais, ela ia se revoltar, não é isso? Dizer, não, mas me respeite, nem sou puta, mas não, né? Não. Tipo assim, as garotas de programa de... Sou puta, mas tem limite. Tem limite, hoje em dia a mina não tem mais limite, não é isso ou não? Aí os caras ainda acham ruim a greve dos homens. Bicho, tipo, elas estão insensibilizadas, acabou, não tem mulher mais pra 10, 20% dos caras, não é isso ou não? Vai mais uma. Teve uma outra pergunta, teve duas perguntas nessa pergunta do cara, né? Foi a questão de... A segunda pergunta, acho que você respondeu, a de Deus. Qual que era? Qual que era a primeira mesmo? Putz, eu não lembro. A minha cabeça já foi pro saco, já. Eu vou tocar de novo aqui. Derreteu o cérebro. Boa tarde, Petrola. foi daí Boa tarde, Tiagola. Boa tarde, Caiola. E boa tarde, 38ão. Renato, minha questão é o seguinte: você acredita que nosso tempo de vida... no nosso tempo de vida. Beleza. Se no nosso tempo de vida a gente vai ver o Não estado... sei, depende se o governo americano desapropriar ou não os bitcoins que estão em custódia lá, porque tem entre 3,5 e 5 milhões de bitcoins. Se eles desapropriarem esses bitcoins, talvez, foi o que eu falei, eu repeti isso 2 vezes hoje aqui. Dá um Se respiro a mais pro... Em 31, o governo americano expropriou todo o ouro dos americanos. Quem não entregasse o ouro ia pra cadeia durante 20 anos. Ia pagar uma multa absurda que ia perder tudo. Aí no dia seguinte que ele tomou todo o ouro, ele disse, agora o ouro que valia 20 dólares a onça vale 35. E segurou isso até 71. Hoje vale 2 mil dólares a onça. Tipo, perdeu 99% de valor. Então, eles podem... Se eles fizeram isso com ouro, existe precedente para desapropriação dos bitcoins. Existem milhões de bitcoins em custódia americana. Se eles desapropriarem esses bitcoins, eles podem utilizar eles para o Estado americano continuar existindo, inclusive lastreando a moeda dele nesses bitcoins, se não utilizar isso diretamente como moeda. É possível, é a única alternativa que eu vejo, é possível. A questão é que, inclusive, o Bitcoin pode ser destruído, existem várias possibilidades. Ele pode começar a matar todo mundo, começar a tratar Bitcoin, né, como um pedófilo. Eu acredito que nós vamos ser perseguidos mais do que os judeus. Mais do que os judeus já foram em qualquer época, de Antigo Testamento e tal. Agora, tudo pode acontecer, eu não tenho como prever o futuro. Existe a tendência de que essas organizações deixem de existir, não é porque o Bitcoin com certeza vencerá, é porque essas estruturas elas não são sustentáveis. Os estados sociais colapsaram mesmo quando não existia Bitcoin. Eles sempre colapsaram. São ciclos intergeracionais. O Bitcoin pode ou não dar certo. Se ele der certo, ele vai salvar a família de quem tem. E se ele não deu certo, não vai ter nenhuma salvação, não é isso? E você tá de boa em, digamos, morrer lutando, mesmo que ele não dê certo. Porque é meu dever. Quem busca ser feliz serve ao demônio. Quem busca servir a Deus busca fazer o que é certo, não é isso? Independente do custo. Porque o nosso reino não é nesse mundo, é no outro, não é isso? Meu tempo nesse mundo é limitado, meu tempo no outro mundo é ilimitado, não é isso? Manda mais uma aí. Próximo é o Mateu. Petri, salve Renato. Tem uma pergunta que todo mundo quer saber, que é o seguinte: o que o Renato acha sobre o Daniel Fraga? E eu também queria dizer que seria muito interessante chamar o Loconte do conhecimento expandido na deriva. Boa. Daniel Fraga, ele quer saber. Se eu realmente achasse que o Bitcoin ia vencer de qualquer maneira, eu não estaria aqui. Por quê? Se você achasse que é inevitável que ele vai vencer, não precisava de você estar aqui. Escrever livro, divulgar, salvar pessoas. Se eu dissesse, não, de qualquer maneira a gente já venceu, não é isso? Se todo mundo achasse que já venceu, alguém ia evangelizar, alguém ia desenvolver, alguém ia programar, alguém ia dedicar horas em casa para desenvolver soluções de software aberto, alguém ia educar as pessoas, ia sentar para explicar às pessoas que você acha que tem valor. Se as pessoas não fizessem isso, não é isso? Ia ter o Bitcoin pode ou não, depende de nós. Tudo no mundo depende de nós. Deus é onisciente e onipotente. Isso significa que tudo que acontece no mundo, se ele não provocou, ele permitiu. Ele sabe antes todas as possibilidades e ele tem como impedir tudo o que ele quiser, não é isso? O muçulmano normalmente tem lá na Sharia, né, que não cai uma folha de uma árvore sem a ciência e a autorização de Deus. Nós temos livre-arbítrio. A gente pode escolher nossos caminhos, ele permite isso. Só que ele sabe todos os caminhos que a gente pode tomar e ele poderia impedir se ele quisesse. Tudo que acontece foi permitido por ele, não é isso? Uhum. Senão ele não é onisciente e onipotente, não é isso ou não? Sim.